Quem é pai, mãe, sabe o momento difícil que está vivendo sem aulas presenciais. Essa falta de aulas presenciais associada a restrições nesta pandemia estão causando uma ansiedade maior nas crianças, nos adolescentes. É sobre esse assunto que eu vou conversar com a pediatra e também infectologista Cristina Meirelles. Doutora, boa tarde. Boa tarde a todos. Como saber se a criança ou o adolescente está sofrendo ansiedade nesse período, hein? Pois é, na verdade a gente está muito preocupado com isso. A gente viu que no início da pandemia as crianças e os adolescentes até curtiram um pouco essa questão de ficar fora da escola, né? Eles aproveitaram muito tempo com os pais em casa, nos momentos das refeições, o dia inteiro com os filhos. Foi parecido com umas férias um pouco mais prolongadas. Agora, com esse passar dos meses, a gente está vendo que as crianças e os adolescentes estão sofrendo muito com esse confinamento, com esse isolamento social e principalmente com a falta da escola. Então, as crianças estão realmente ficando muito ansiosas, algumas estão desenvolvendo depressão. A gente pode ocorrer o transtorno do estresse pós-traumático depois que acabar esse isolamento, essa pandemia. Então, a gente consegue perceber isso nos nossos filhos através de alterações, por exemplo, do sono. Então, tem crianças que estão com insônia ou estão dormindo mais do que estavam acostumadas a dormir, alterações do padrão alimentar, então crianças comendo muito mais do que comiam ou deixando de comer, né? Crianças tristes, crianças ressabiadas num canto, criança quando precisa sair à rua em algum momento chora, fica tensa, né? Porque a gente imagina que elas não estão entendendo, mas elas entendem sim, né? Elas veem os pais assistindo televisão e todo mundo falando sobre morte, sobre doença. Elas estão afastadas dos avós, dos parentes, então elas entendem isso tudo, sentem muito medo, ficam muito inseguras. Então é muito importante que os pais tentem ao máximo conversar com a criança e aí usar, claro, uma linguagem adequada para cada faixa etária. E a gente precisa voltar a começar a pensar realmente na prática como que vai ser esse retorno às aulas e implementar os protocolos de biossegurança para que esse retorno aconteça em breve. Porque a gente não tem a dimensão do prejuízo e das consequências que vão existir para a criança, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, socialmente, nesse período todo de isolamento que as crianças e adolescentes estão vivendo. Fora a questão da evasão escolar, né? Que a gente sabe que muitos adolescentes, principalmente da rede pública, correm um grande risco de não retornarem às escolas quando essa reabertura acontecer, né? Então, a violência urbana está aumentando, o abuso de drogas, a gestação na adolescência, tudo isso é consequência do fechamento das escolas. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, rever isso e o mais rápido possível tentar retomar a ida ao ensino presencial. Isso, claro, para a maioria das crianças, é claro que quem tem comorbidade, quem convive com alguém com alguma condição clínica especial, vai precisar manter o ensino à distância, né? Mas a gente precisa pensar realmente na reabertura das escolas com uma certa urgência. Qual seria, doutora, a diferença entre um simples tédio, né, a criança entediada, e o problema mais grave, que pode ser já o início de uma depressão de uma criança, hein? A criança que está deprimida, ela deixa de brincar, ela fica mais quieta, ela pode roer unha, a gente às vezes vê queda de cabelo, ganho de peso, né? Ela está mais irritada, ela fica mais nervosa com qualquer coisa, ela não pode ser contrariada, que ela já fica mais chorosa, mais agressiva. Outras ficam muito mais quietas, né? Não se entretêm de uma forma de uma forma simples. O uso excessivo de tela também pode prejudicar tudo isso. Então, são sinais assim que os pais precisam perceber e levar essa queixa para o pediatra para que a coisa seja trabalhada, enfim, a criança não fique mais prejudicada com esse isolamento todo. É um problema, eu como pai, por exemplo, que já tenho criança estudando, nesse momento, né, em escola particular, estudando online. Não é a aula presencial, estudando online. Para mim, é um verdadeiro drama, verdadeiro dilema. Para uma jovem já, que né, já está em faculdade, não faz muita diferença. Mas para uma criança de 5 anos, como a que eu tenho, é um problemão, doutora. Até que ponto a falta de aulas presenciais pode influenciar na saúde mental de crianças e até de adolescentes? Exatamente. Uma criança de 5 anos, a gente tem total consciência de que ela não aprende
igual ela aprenderia no ensino presencial, né? Até porque os pais que estão ali com ela, eles não são educadores, então eles não têm a mesma capacidade, ainda que eles tenham tempo, e também não é fácil, né? Os pais precisam trabalhar, ainda que de home office, eles não vão ter a mesma capacidade de ensinar como o professor tem. Além de, claro, ter a interação social da criança com outras crianças, com seus pares, né? Então, isso em termos de saúde, de conteúdo pedagógico, vai ter consequências gravíssimas, não para todas as crianças, mas para grande parte delas. Como você falou, para a saúde mental também, as crianças estão muito ansiosas, né? Elas estão sentindo muita falta dessa socialização. A escola não é um local só para aprender, é um local onde é o ambiente da criança, onde ela se sente confortável, é onde ela se sente pertencente, é onde ela tem contato com outros pares, pessoas da mesma idade. Isso é fundamental para todo o desenvolvimento neuropsicológico da criança, né? Não é o desenvolvimento só cognitivo, mas o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico também. Então, sim, eu gostaria desculpa, agora, só para a gente pegar assim, um assunto que está muito em voga, até por conta das declarações do prefeito de São Paulo, que adiou a volta às aulas. A senhora, como pediatra, como também infectologista, qual é o risco, neste momento, para a criança e para seus parentes, se tivéssemos uma volta às aulas em alguns municípios, evidentemente, onde a Covid já estaria em declínio? Há realmente esse risco que falam, no seu entender? pois é, a gente tem uma experiência de outros locais no mundo onde a pandemia já está um pouco mais controlada, o número de casos já está reduzindo, a transmissão comunitária já está menor, e foi feita a reabertura da escola com sucesso, né? Então, a gente não teve uma segunda onda por conta dessa abertura das escolas. Como você mesmo falou, a flexibilização já ocorre praticamente no Brasil inteiro, então os shoppings, os serviços, os bares, os restaurantes, praticamente tudo já está aberto, com todas as medidas de prevenção sendo implementadas, né? Mas a escola ainda está fechada e a gente está prejudicando um grupo social que representa 24% da população mundial, que justamente é um grupo que fica menos doente, né? O grupo das crianças é o menos acometido pela doença. Claro que é um grupo suscetível, ele pode se contaminar, mas via de regra a criança não fica grave, a criança não adoece precisando de CTI, não vai a óbito, na sua grande maioria, a letalidade dessa doença na faixa pediátrica é muito pequena e esse grupo está sendo mais prejudicado com o fechamento das escolas. Então, em termos de transmissão entre as crianças e de adoecimento das crianças, a gente não tem tanto com o que se preocupar. A questão toda da abertura das escolas é que a gente não envolve só a criança. Então, a gente vai envolver todos os educadores, todos os profissionais, os trabalhadores da escola, envolve muito o transporte público, né? Porque a criança precisa ir e vir da escola, e acaba que a circulação de pessoas, a contaminação pode aumentar por conta disso. Mas eu considero muito importante a gente implementar essas medidas todas de prevenção que a gente já conhece, uso de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos, e repensar realmente sobre a reabertura das aulas, das escolas. Doutora Cristiana Meirelles, pediatra, infectologista, olha, muito obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde. Nada, boa tarde para vocês.